João capítulo 15. Amém? Amém. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os que colhem a lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha igreja permaneça, a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Aqui vamos fazer uma breve meditação sobre essa passagem do Evangelho de João. Glória a Deus. Aqui essa cena, essa palavra onde Jesus traz, ela acontece na última ceia de Jesus, ali na ceia pascal. Nessa ceia, onde eles fazem a sua última ceia, na ceia pascal, ali Jesus fala essas coisas, ele diz essa palavra, essa parábola, ele fala sobre a videira verdadeira. Aqui, ele já havia lavado os pés dos discípulos. Ele já tinha dito que Judas o trairia, Judas já tinha saído, ele já tinha falado aos discípulos que ele iria para um lugar onde os discípulos não poderiam ir com ele. Então aqui Jesus traz essa palavra aos seus discípulos. O Evangelho de João, ele é o evangelho mais direcionado a trazer a verdadeira identidade de Jesus, a falar mais, ele se preocupa mais em falar que Jesus é o Filho de Deus. Ele traz mais ele dá mais ênfase a isso. Então ele relata 7 milagres de Jesus, o último, a ressurreição de Lázaro. E nesse livro de João a gente vê então os 7 eu sou de Jesus.
onde ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E aqui então ele diz: eu sou a videira verdadeira. Em muitos textos na Bíblia e na própria cultura israelita, Israel era visto como uma oliveira. A gente sabe que a oliveira é a planta que dá a uva, né? É o pé de uva. A videira, desculpa. A videira, a oliveira dá azeitona, né? E a videira, que é o caso aqui, eu sou a videira verdadeira, é a uva, é o pé de uva. Então, como a gente viu em muitos textos na cultura mesmo israelense, próprio Israel é visto como uma videira. E muitas vezes na urgência da vida, do nosso caminhar, nós até às vezes podemos nos achar que nós somos essa videira, que temos que dar frutos, temos que produzir nos nossos trabalhos, na nossa família, no nosso meio, devemos estar produzindo frutos, e isso vai nos cansando. Mas aqui então Jesus diz que nem Israel e nem nós somos a videira, mas Jesus é a videira, e não só a videira verdadeira. E é tão importante, é tão interessante que os tempos, né, de verbos mais comuns que nós temos, que é o passado, o presente e o futuro. E aqui ele diz no presente, ele diz: eu sou. No presente, sendo o presente dos tempos o mais curto. Nós acabamos de passar pelo Natal, mas ele já está no passado. O próprio amanhecer desse dia, ele está tão perto, mas ele também está no passado. A abertura do nosso culto, o hino da harpa que nós cantamos, também já está no passado. A física diz que praticamente o presente, de tão rápido que ele praticamente não existe. Mas mesmo assim, o presente é eterno. Porque lá no tempo dos discípulos, antes de Jesus ser crucificado, ele disse: eu sou. E hoje ele está aqui dizendo: eu sou. E amanhã, no ano de 2025, ele também vai estar dizendo: eu sou a videira verdadeira. Amém? Em todo o tempo ele vai ser esta videira verdadeira. Nós, das nossas forças, não podemos nada. Nós não podemos produzir o fruto. Principalmente esse fruto a qual Jesus se refere aqui. Muitas das vezes a gente pode escutar e entender que o fruto ao qual Jesus se refere aqui é ganharmos almas, convertermos pessoas e enchermos a igreja, mas não. Esses frutos a qual Jesus se refere aqui são os frutos do Espírito, ao qual nós devemos produzir. Como em Gálatas, que a gente pode ver, Gálatas 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses são os frutos do Espírito que nós devemos produzir. Mas como produzir esses frutos? Como que vamos produzir a esperança
num tempo em que a gente vive, onde praticamente não se tem esperança. Onde a gente vê o que se desenha na política, nem só brasileira, mas mundialmente falando, não temos esperança. Não podemos ver esperança à frente. Paz. Como ter paz no mundo em guerra? A caridade, tão escassa como anda a caridade. Como nós podemos ser caridosos se o mundo não é caridoso conosco? Como podemos ter paz se no mundo não temos paz? Devemos estar ligados na videira. É pela videira. Jesus está dizendo: eu sou a videira e o meu Pai é o lavrador. Da videira vem a seiva, essa seiva que nos alimenta, essa seiva que nos dá esperança, essa seiva que nos dá paz, que nos dá alegria, que nos faz olhar para frente, mesmo com um cenário caótico, mesmo com um cenário despedaçado, mesmo em tempos escuros. Essa seiva traz-nos paz, traz-nos alegria, ela nos nutre, ela alimenta esse nosso espírito, e através dessa seiva nós devemos produzir frutos. E para quem conhece a agricultura do vinhedo, da videira, ela precisa ser podada, a videira. Ela tem o ramo principal, daquele ramo principal então saem os rebentos, saem os brotos, e dali vai sair a uva. Mas daqueles rebentos onde vão sair as uvas, saem outros rebentos também. E aqueles rebentos são considerados primos, eles não produzem nada. Ou seja, para o broto produzir, eles têm que estar ligados diretamente no cordão principal. Amém. E aqui Jesus está dizendo: eu sou esse cordão principal. Não adianta eu estar ligado no irmão Nilton. Não adianta eu estar ligado no pastor Laédio. Não adianta eu estar ligado em quem quer que seja. Eu não vou produzir. Eu vou estar sugando a seiva de quem produz. Para mim produzir, eu tenho que estar ligado no cordão principal, onde é Jesus. Dali vem a seiva, dali vem aquilo que me alimenta, a seiva que me alimenta e que me faz produzir. E o que é o fruto, em verdade? Se nós formos observar o que é um fruto, se nós pudéssemos pegar uma maçã, eu acredito que todo mundo já fez isso, de cortar uma maçã no meio. Então nós vamos ver toda aquela carne da maçã, e no centro, mais no centro da maçã, o que se encontramos ali? Encontramos a semente. Esse fruto que nós produzimos, esse fruto do Espírito que nós produzimos, ele posteriormente, ele vai produzir também, porque essa semente carrega em si o fruto. Esse fruto em si carrega a semente. E o fruto, se nós quando vemos um fruto, uma maçã, por exemplo, e nós vemos aquela carne, nós vimos aquilo como um alimento.
Mas, se nós formos estudar biologicamente a maçã, a carne da maçã, o que é? Ela nada mais é, porque a maçã ela dá no pé, quando ela fica madura, ela cai, que ela não é colhida, ela cai na terra. E até que aquela semente se ligue com a terra através dessa raiz, aquela carne da semente, ela serve como o primeiro alimento para a semente. Ali ela tem a acidez para a semente, ela tem a umidade necessária para a semente. Então a semente começa a se desenvolver ali, até então que ela possa se ligar com a raiz para a terra e tirar da terra os seus nutrientes. Ela vai apodrecendo aquela carne e alimentando aquela semente. Ou seja, a fruta, o fruto, ela dá a vida pela semente. E nós, como membros de igreja, como ramos ligados na videira verdadeira, nós produzindo esses frutos do Espírito, nós nos doamos, nós devemos nos doar, nós devemos, assim como ele diz no verso 13, João 15, verso 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Esse fruto gera isso. Esse fruto vai gerar vida. E é isso que Jesus diz. Foi isso que Jesus fez. Jesus se entregou na cruz para o quê? Para que nós possamos viver. E é isso que nós devemos fazer. Devemos imitá-lo em tudo. Jesus, um pouquinho antes aqui do capítulo 15, ele lavou os pés dos discípulos. E ele disse aos discípulos: fazei o mesmo. Mais à frente aqui ele fala do amor, o amor, o amor, o amor ao próximo. E qual é o parâmetro desse amor? É o amor que o pai teve com o filho. Esse é o parâmetro. De se entregar. O pai entregou o filho para morrer por nós na cruz. E é isso que o fruto faz. Ele se entrega pela semente. Nós devemos nos entregar através dos frutos, para que a semente possa germinar na vida das pessoas. E é isso, é com esses frutos, é com paz, com longanimidade, com amor, com caridade, é com esse testemunho que nós vamos alimentar a semente. Nós não podemos nada. Nós, com as nossas forças, nós não podemos produzir esses alimentos. Nós temos que estar ligados. Não é o ramo que sustenta a videira, mas a videira sustenta o ramo. É da videira que vem a seiva. E às vezes talvez a gente pode dizer: mas eu não estou conseguindo, não está dando certo, a coisa não está acontecendo, e não é culpa minha. Jesus está dizendo que Ele é a videira
E o agricultor é o meu Pai. Então, não tem desculpa para não dar fruto. Eu até plantei ali na frente de casa uns pés de uva, e já vai fazer, eu acho que uns 9 anos. O que eu colhi de uva ali não deu para comer, eu tive que bater no liquidificador com um pouco de açúcar, de tão azeda e amarga que elas estavam. Eu era o agricultor. Eu não estava sabendo como fazer, como colocar, o que adubar, o que colocar. Mas aqui Jesus diz: o meu Pai é o agricultor. Não tem desculpa de nós não produzirmos. É nossa obrigação produzir. Se estamos ligados, se estamos conectados, é porque a ceifa está vindo. O alimento está vindo. E esse alimento, ele produz um fruto específico. Então nós temos essa responsabilidade de produzir. Não tem desculpa em não produzir. Precisamos produzir. E não é da nossa força. Não é de nós. Não é como nós queremos. É o que vem da ceifa. Nós estamos ligados. Nós não estamos ligados numa videira e vamos produzir abacate. Não tem isso como. Nós devemos produzir o fruto específico da videira. Porque estamos ligados numa videira. E a Bíblia diz que o ramo que não produz é cortado. Se eu não produzo, eu vou ser cortado. Não tem agricultor que vai dar de si o que a planta precisa. Ela tem tudo o que ela precisa para produzir. E não produz, não há agricultor que vai manter o ramo que não produz. Ele vai cortar. Porque a intenção dele é colher frutos. Precisa render, precisa dar frutos. E aqui a Bíblia diz que o ramo que não dá frutos é cortado, para que o que dá, dê ainda mais. Se eu tenho um ramo que dá fruto e o outro não dá, o que esse ramo está fazendo? Ele está roubando seiva. A seiva está sendo dividida, está sendo repartida com algo que não está levando em nada. Ele vai cortar, ele vai secar e vai botar no fogo. Portanto, nós temos a obrigação de produzir, de dar o fruto. O fruto aqui é que nós possamos nos tornar íntimos com Jesus, iguais a Jesus, pôr em prática os seus ensinamentos. Esses frutos, eles vão fazer isso, eles vão nos aproximar de Jesus. Como eu falei, Jesus tinha acabado de lavar os pés dos discípulos, e ele disse que os discípulos deveriam de fazer isso entre eles. Devemos produzir esses frutos. Principalmente, o que ele mais fala aqui é o amor. Ele diz: um novo mandamento
Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Aleluia. E todos esses frutos, irmão, a caridade, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, não é possível nós produzirmos esses frutos sem produzir o amor. E o amor, como ele mesmo falei, o amor de meu Pai a mim, esse é o parâmetro. Verso 9 ele diz: como o Pai me amou, também eu amei a vós, permanecerei no meu amor. Mas nós precisamos o que fazer? Guardar os seus mandamentos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, eu permaneço no seu amor. Há uma condição para esse amor. Eu preciso obedecer os mandamentos dele, para que eu possa permanecer nesse amor. Esse amor aqui, ele já não é um amor só sentimental, ele é um amor prático também. Porque se eu amo a Deus, eu vou obedecer os seus mandamentos. Eu não vou amá-lo se ele me amar, mesmo que ele nos amou primeiro. E essa é a nossa responsabilidade. Precisamos andar nos seus mandamentos. Porque não tem como eu dizer que eu amo a Jesus e não seguir os seus mandamentos. Não seguir o que ele falou. Se eu o amo, eu sigo os seus mandamentos. Eu ando nas suas leis. Eu ando nos caminhos com que ele tem me designado para que eu ando. Eu sou uma pessoa reta. Eu sou uma pessoa justa. Eu amo ao meu próximo. Eu amo ao meu irmão. Eu ajudo, eu sou caridoso. Eu transmito paz. Eu sou igual a Jesus. Eu sou íntimo de Jesus. E ele diz: pedireis tudo. Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneceis no meu amor. No verso 7: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Aqui a gente tem que entender esse pedireis tudo o que quiseres. A questão aqui é que se eu estou produzindo esse fruto, se eu estou intimamente ligado a Jesus, ligado a essa videira, cada vez mais eu me pareço com Jesus, e a vontade de Jesus, a vontade de Cristo, e a minha vontade começa a se tornar parecida. E às vezes a gente interpreta isso aqui: eu vou pedir, eu vou fazer os meus pedidos, os meus desejos. Eu quero um carro, eu quero uma casa, quero isso, quero aquilo. E a gente não recebe, então a gente pensa: essa palavra não é verdadeira.
Essa palavra não devia estar ali. Mas se nós estamos intimamente ligados com essa videira, o nosso querer passa a ser o querer de Jesus. E nós começamos a querer o que Jesus quer para a nossa vida. E nós passamos a pedir não a nossa vontade, não muitas vezes o nosso desejo egoísta, mas o que Deus quer para a nossa vida. Passamos a pedir essas coisas. Passamos a olhar a vida com os olhos de Jesus. Passamos a olhar a vida para o próximo. Amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós devemos sempre olhar pelo próximo. É o que Jesus fez. E se nós estivermos intimamente ligados, mas irmãos, ligados mesmo, nessa videira, nós vamos pedir para a nossa vida o que Jesus quer para nós. Nós estaremos, não os nossos sonhos, mas os sonhos de Jesus. Nós precisamos das coisas materiais para esse mundo. Nós precisamos trabalhar, precisamos de emprego, precisamos dessas coisas. Mas em primeiro lugar e acima de tudo, nós precisamos estar ligados, nós precisamos estar conectados na videira, nos alimentando dessa seiva. Porque é só assim que a gente passa pelas tribulações, pelos dias maus, pelas angústias, pelas doenças, pelos dias negros, pelo vale. Se nós não estivermos ligados, nós vamos perder. E como que eu permaneço ligado nessa videira? É muito simples. Oração, jejum e leitura da Bíblia. Leitura da palavra de Deus. Igreja, não tem outra forma. Não tem outro jeito de nós permanecermos ligados, se nós não orarmos, se nós não tirarmos um tempo. Eu sempre digo que em todo momento, a minha mãe me ensinava que onde tu vai, vai orando, vai cantando, vai adorando, vai orando. Precisamos ser assim. Em tudo temos que louvar a Deus, mas para estarmos ligados, para estarmos conectados, para estarmos recebendo a seiva e produzindo frutos, nós precisamos tirar aquele tempo com Deus, aquele tempo onde nós passamos orando, aquele tempo onde nós passamos lendo a palavra de Deus diariamente, buscando aquele pão nosso de cada dia. É a única forma, é o único jeito. Não tem outra maneira, não tem uma poção, não tem o que nós pudermos fazer. O dinheiro não compra isso, nada. É intimidade com Deus, é entre eu e Deus, e é só através da oração, do jejum e da leitura da palavra. Não tem outra forma, não tem outro jeito a não ser esse. Amém, igreja? Amém. Quero orar com vocês. A igreja pode se
se pôr em pé.